Fala galera, e aí? Sem reação? Professor Flávio Alberto na área e hoje vamos fazer aqui algumas questões relacionadas à parte de pureza dentro do assunto cálculo estequiométrico. Tranquilo? Vamos lá. Questão 1. Qual a massa de ferro metálico em gramas obtida quando se reage 200 kg de hematita que apresenta 20% de impureza, segundo a equação abaixo? Primeira coisa que eu vejo na equação é se ela está devidamente balanceada. E eu estou vendo que não está, uma vez que eu tenho dois átomos de ferro no começo e apenas um único átomo de ferro no final. Lembrando que a gente começa com a menor proporção em números inteiros, então eu tenho aqui uma molécula de cada, e eu já vi que a quantidade de O do nosso amigo ferro lá no finalzinho é insuficiente, então aqui eu vou precisar de dois átomos de ferro. Uma vez que em uma molécula do óxido de ferro 3, nós temos dois átomos de ferro, tranquilo? Comecei consertando o balanceamento pelos metais, vou para os não metais, que aqui no caso é o nosso amigo carbono. Temos um átomo de carbono no começo e um átomo de carbono no final, até aí tudo certo. Veja que o problema aqui está no meu amigo oxigênio. Temos 4 átomos de oxigênio no reagente, 3 átomos no Fe2O3 e um átomo no monóxido de carbono. 3 com 1, 4. Só que lá no meu amigo dióxido de carbono, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Para ficar igual, colocar um 2 aqui. 2 vezes 2, fechei aí com 4 átomos de oxigênio. Só que na hora que eu ajeitei o oxigênio, eu baguncei o carbono. Veja que o carbono lá no reagente só tem um átomo e lá no meu produto está com 2. Então, aqui vou precisar colocar um 2. Só que quando eu fiz isso, voltei a bagunçar o meu amigo oxigênio. Então, vamos corrigir isso aí. Vou tentar agora um 3. Será que eu consigo? Vamos lá. 3, 3. Vamos lá. 2 átomos de ferro no começo, 2 no final. 3 átomos de carbono no início, 3 átomos de carbono no final. Olha só o oxigênio. 3 oxigênios mais 3 dá 6. 3 vezes 2, 6. Equação devidamente balanceada. Nessa equação, o que realmente me interessa é justamente o óxido de ferro 3 com a ideia de produzir o ferro metálico. Só que antes que eu possa chegar diretamente às substâncias envolvidas, dentro desse assunto chamado pureza, ele faz uma pergunta indireta. Então, você vai ter que extrair a pureza dessa massa de 200 quilos. Então, existe essa pergunta indireta, como eu gosto de pensar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é extrair essa pureza. A massa total é de 200 quilos. Esses 200 quilos representam 100% da minha amostra. Aqui, ela está pura, mas ela também apresenta impurezas. Ele diz que a impureza é de 20%. Então, se a impureza é de 20%, 80% desses 100 pertence à minha amostra pura. Esses 80% dessa massa de 200 quilos, que está contaminada porque apresenta impurezas, eu vou encontrar um valor X. Esse X representa uma massa de 160 quilos. Essa é minha massa da minha substância agora pura. Os 200 quilos, ela não estava pura. 20% desses 200 quilos apresentava-se com substâncias impuras, os chamados contaminantes. E eu tinha que extrair essas impurezas. Se 20% é impureza, 80% desses 20 dos 100 representa a pureza. 80% dessa massa total de 200 quilos me deu uma massa de 160 quilos. É essa a real pergunta que a gente tem que trabalhar. Então, dentro desse assunto chamado pureza, pessoal, vai ter sempre essa primeira regra de 3 que a gente vai ter que fazer, pois ele deu, como eu gosto de dizer mais uma vez, ele deu aquela maquiada na pergunta. Ele poderia chegar para você e afirmar assim, ó, em 160 kg de óxido de ferro 3, qual a massa de ferro produzida? Como ele não fez isso, ele fez essa pequena introdução usando esse assunto chamado impureza. Em 200 quilos, ele tem apenas 80% de pureza.
esse 80% desses 200 quilos me deu essa massa de 160 quilos. Agora sim, posso voltar as atenções para a minha equação. Na equação, eu só estou precisando do Fe2O3 com a ideia de produzir o ferro. Tranquilo? Segunda linha, a minha pergunta. E qual é a pergunta? Em 160 quilos do meu óxido de ferro 3, qual a massa de ferro que vai ser formada? Vou encontrar aqui também em quilos. Então, ó, na minha segunda linha da regra de 3, deixei todo mundo em quilo. Flávio, eu poderia pegar esse 160 e transformar para grama? Poderia, sem nenhum problema. 1 mol do Fe2O3, 1 mol desse cara, nós temos quantos gramas? Vamos calcular a massa molar dessa substância. 2 átomos de ferro, a massa do ferro na tabela periódica é 56, 3 átomos de oxigênio que tem massa 16, 112, 48, totalizando 160 gramas em cada mol. Como só temos 1 mol, né? Ó, 1 mol, então 160 gramas. O ferro tem massa 56. Vou colocar até aqui no cantinho. Vamos lá. A massa molar do ferro vai ser 56 gramas para cada 1 mol. Eu só tenho um átomo desse cara. Só que aqui na equação já balanceada, nós temos 2 mols desse cara. Então, 2 vezes o 56 vai me dar uma massa em gramas de 112 gramas. Tranquilo? Em 1 mol eu tenho 56 gramas. Só que aqui eu tenho 2 mols, 2 vezes 56, 112. E está montada a nossa regra de 3. Então, X em quilos vai dar 112 quilos. Só que ele me pediu em grama. Coloca 3 zeros. 112 mil gramas de ferro produzido. Tranquilo, pessoal? Então, dentro desse assunto chamado pureza, então vai existir essa primeira etapa, essa primeira regra de 3 simples, aonde você vai encontrar a real pergunta da questão. Veja que ele te entregou uma massa total de 200 quilos nessa questão, só que ela não está 100% pura. Ela apresenta uma certa quantidade de impurezas, que é em torno de 20%. Se 20% dos 100 é impureza, os 80% é pureza. Lembra, o assunto é chamado pureza, então você tem que extrair a pureza daquela substância. 80% dessa massa total de 200 quilos me deu uma massa de 160 quilos. Essa é a nossa pergunta. Em 160 quilos do óxido de ferro 3, qual será a massa de ferro formada? Nossa segunda linha da regra de 3, a nossa perguntinha, que aqui eu deixei em quilos, sem nenhum problema. Na primeira linha da regra de 3, na nossa real pergunta, nós colocamos a massa do óxido de ferro 3 e a massa dos 2 mols de ferro, pois aqui estamos relacionando massa com massa. E eu deixei a unidade em gramas, sem nenhum problema. A resposta encontrada foi em quilos, que convertemos para gramas, uma vez que ele nos pediu essa massa em gramas. Tranquilo? Então, não esquece essas 2 etapas quando se fala de impurezas. A primeira é para você encontrar a real pergunta e a segunda é justamente voltando as atenções para a equação devidamente balanceada, que é o que a gente estava fazendo até o presente momento. Tranquilo? Forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula.